Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Endrigo e hoje a gente vai falar sobre Data Wrangling. Essa é a segunda aula. Se você perdeu a primeira, eu vou deixar o link aqui, tá? E se esse vídeo for útil para você, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para receber notificação dos próximos vídeos. Então vamos lá. Data Wrangling, né, como eu falei na primeira aula, são várias técnicas para manipular dados. E continuando as funções, a gente tem a função Summarize, que ela vai fazer estatísticas da base. Como assim, né? Vou dar um exemplo. Você pode dar Summarize o seu data frame e aí algumas estatísticas que você pode falar. Quantidade igual a N, média, né? Vai ser min e você coloca a coluna que você quer, mínimo, min e a coluna que você quer, o mínimo daquela coluna, máximo é igual a max. Todos esses nomes, mínimo, máximo, é o que eu estou chamando que quero que escreva no resultado. Máximo igual, desculpa, max, coluna, mediana vai ser median e a coluna, desvio, SD, né, standard deviation e a coluna, quartil, você vai colocar, aqui no caso, o primeiro quartil, né? Quantile, coluna, probs igual a 0,25, para aplicar o primeiro quantil, se quiser 0,75 o terceiro, por aí vai. A mediana seria ou median ou 0 probs igual a 0,5. Uma outra função muito útil, né, muito utilizada é o group by. O que ela faz? Ela agrupa o seu data frame conforme uma ou mais colunas. Isso é muito bom para você fazer estatísticas. Como, por exemplo, você pode fazer group by, o seu data frame, e aqui eu estou colocando um tipo. Pode ser, por exemplo, PF ou PJ. Então você vai separar os seus dados, sei lá, de renda. Faz sentido você tirar uma renda média por tipo, CPF ou PJ. Aqui é perfil, pode ser perfil de investimento, pode ser qualquer coisa que você queira, né? Então você vai fazer group by esse data frame, e aí aqui eu estou colocando o operador, né? O percentual, maior percentual, que é o pipe, summarize, e aí você escreve aqui, igual nessa função aqui, quais estatísticas você quer. Eu quero a média, então min, renda, né? O máximo, o mínimo, mediana, por aí vai. E você trabalhando com esse data frame group by, você pode querer desagrupar ele. Aí para aí você usa essa função group e o data frame, que ele vai voltar a ser um data frame normal. A range seria o order by do SQL. Você coloca o data frame, desc para ser descending, né, decrescente, e a coluna, ou se você só colocar data frame, vírgula, call, ele vai entender que isso é crescente. Então ele vai ordenar aquele seu data frame, essa coluna, ordem crescente. Outras funções que a gente tem é o table. O table, ele cria estatísticas de contagem, tabelas de frequência. Por exemplo, aqui eu colocando table, data frame, cifrão coluna 1, data frame, cifrão coluna 2, ele vai organizar conforme essas duas colunas. Digamos que o data frame 1 é masculino e feminino e o 2 é, sei lá, não e sim. Aí ele vai falar, ó, tem uma pessoa do sexo masculino que respondeu não, duas sim, 5 feminino que respondeu não e 7 feminino que respondeu sim. Ou uma coluna só, você pode colocar table, data frame, cifrão call 1. Aí aqui no caso eu estou colocando masculino e feminino e digamos que nesse data frame aqui esteja ou é 0, não tem ninguém no masculino, e 5 no feminino, tá? Isso ele vai só printar na tela. Se você quiser transformar tudo isso num data frame, você pode colocar s underline data underline frame e aí toda a operação. No caso, table, def, cifrão, coluna 1. Então, eu vou transformar isso num data frame, né? Não só printado na tela. Uma outra função muito similar é você usar o count. Count você pode colocar data frame e coluna 1, né? E ele vai fazer essa mesma contagem, né? Só que é bem similar ao table, só que ele não vai te printar os que forem zero. Então, naquele exemplo que eu dei, esse aqui, masculino é 0, feminino é 5, no count ele só vai colocar feminino 5, né? Então, tem essa observação, o count não traz valores nulos, o table traz. Agora vamos falar um pouquinho sobre filtros. Você vai filtrar as linhas ali, as observações do seu data frame. Você vai ter vários operadores que você vai usar, então dois iguais é se você está comparando algo igual, o exclamação igual é diferente, o e comercial seria o e, a barrinha seria a ou, né? E aí você pode fazer isso da forma, normal,
Então aqui eu estou falando, o meu data frame, aí eu abro colchetes. O data frame, cifrão, coluna 1, quero que seja maior que 10, ou, né, essa barrinha vertical. Data frame, cifrão, coluna 2 tem que ser menor que 20. Então, se uma ou outra condição for satisfeita, ele vai manter naquele meu data frame resultante ali, né? Vai printar na tela e aí você pode jogar isso para um data frame. Você pode fazer isso também com a função filter. Então, você pode colocar filter data frame, vírgula. Aqui eu coloquei between, né? Between, então seria entre, eu quero a coluna 1, vírgula 1,5. Então, 1 menor ou igual a coluna 1, menor ou igual a coluna 5. Tá? Eu sempre com igual aqui, menor ou igual no caso do between. Uma outra operação que você pode fazer, quando você tem muitas coisas para comparar, é usar esse in, o percentual in percentual. Isso às vezes é útil se você está separando uma lista grande e quer saber quais CPFs estão numa lista de CPFs que você quer olhar. Ou, por exemplo, está em determinados estados. Né? Aqui eu coloquei um exemplo. Se eu criei um conjunto, conge, recebe aqui Corinthians, Palmeiras e São Paulo, por exemplo. Aí eu vou fazer filter, data frame, se a coluna times, aí o percentual in percentual, conjunto. Então, se naquele data frame, naquelas linhas, o time for Corinthians, Palmeiras ou São Paulo, ele deixa separado desse filtro aqui que eu fiz. E você pode fazer o inverso disso. Para fazer o inverso, você vai colocar aqui o exclamação antes. Então, você vai fazer filter, data frame, exclamação, times, aqui entre aspas, né? Times, percentual, in percentual, conjunto. Então aqui eu estou separando os times que não estão naquele meu conjunto, Corinthians, Palmeiras e São Paulo. Aproveitando, eu não sou fã de futebol, mas deixa aí o comentário qual time você torce. Eu não torço para nenhum, tá? Quer dizer, eu sou um pouco corintiano, mas eu não sei o nome de nenhum jogador. Então qualquer piadinha ou coisa do tipo eu não vou entender. Mas vamos lá. Seguindo, outra maneira de você separar o seu data frame é com a função slice. A diferença é que o slice, ele vai fatiar o data frame, mas ele precisa quais as linhas, você precisa dar o número das linhas. Né? Então, se for um data frame pequeno, ou se tiver alguma informação, quero só as primeiras, as últimas, ou determinadas linhas, você pode usar o slice. E eu vou dar alguns exemplos. Então, você vai colocar data frame, é que eu estou usando o operador pipe, né? Então, percentual maior percentual, com o data frame, faça slice. Se eu abrir parênteses, colocar 1, 2.3, vírgula 5, 2.7, eu estou falando, separe da primeira até a terceira linha e da quinta até a sétima linha. Se você, em vez do slice, isso aqui, colocar slice, underline head, ele vai separar as primeiras, aí n igual a 5. Eu coloquei 5 linhas, pode ser 6, pode ser quantas você quiser. E da mesma forma, você pode separar as últimas. Então, slice, underline tail, entre parênteses, n igual quanto você quiser, as últimas n linhas que você queira separar. Você pode fazer também um slice min. Então, você vai fazer slice min, order underline by, e aqui é a coluna que você está ordenando, então no caso coluna 1, vírgula, prop, que seria a proporção, igual a 0,5. Então aqui eu estou separando os 50% menores dessa valor da coluna 1. Você pode fazer o inverso, slice underline max, aí order by igual a coluna tal, prop igual tanto. Nesse caso você pegaria 50% maiores valores que tem a coluna 1. Continuando, nossas funções, deixa eu só ajeitar aqui. Eita. Aqui. Eu vou explicar sobre join. Join é uma função muito utilizada quando você vai unir dois data frames. Então eu dei aqui dois exemplos aqui de data frame. O data frame 1, ele tem várias informações, que seriam essas linhazinhas aqui. Então você tem um monte de informação e tem uma coluna chamada tipo. E aí aqui você tem as 3 linhas, A, B ou C, 3 tipos, tá? O data frame 2, ele é mais simples, ele vai ter tipo B, C e D, e aqui uma nota, 1, 2 e 3, pode ser, sei lá, informação de, por exemplo, aqui talvez poderia ser no tipo, poderia ser estado, e aqui você está trazendo informações de cada estado, então renda do estado, população do estado, etc. E aí você vai juntar com as suas observações, então uma observação de determinado estado, eu quero saber a renda do estado, ou o IDH do estado, etc. Né? Então,
Isso é muito comum porque nem sempre as suas tabelas estão todas, os seus dados estão todos numa única tabela. Às vezes você vai usar várias tabelas e vai unindo. E como você faz isso? Tem a função left join, que eu pessoalmente é uma das que eu mais uso. Eu não uso right join e eu vou explicar por quê. Left join, você vai falar qual é o data frame primeiro e o segundo, no caso, by, que é a coluna que você está usando para unir. Então, tipo, o que ele vai fazer? Ele vai juntar aqui, tem tipo A. Tem tipo A aqui? Não, não tem. Então, ele vai deixar só todas as informações que eu tinha e o A. O tipo B, tem informação? Tem. Qual que é a nota? Qual que são as colunas que eu tenho no DataFrame 2? Vai trazer aqui 1. E no C, tem. A nota aqui é 2. Beleza. O Right Join, ele faz a mesma coisa, só que ele vai manter todo o DataFrame 2 e tentar juntar com o primeiro. Então, ele vai... Opa! Desculpa aí, gente. Então, você vai trazer a coluna B, C e D, 1, 2 e 3, que eu já tinha informação. A diferença é que na coluna B, ele encontrou no primeiro. Então, ele vai trazer aqui, eu fiz um tracinho, seria as informações que eu tinha no primeiro DataFrame de quem era B. E de quem eu tinha da linha C. Então, ele vai trazer aqui. Da D não tem ninguém no DataFrame 1, então ele não vai trazer. Vai ficar só essa linha aqui, mas não vai trazer nenhuma das informações que tinha no primeiro DataFrame. Por que eu não uso write? Ele é o inverso. Então, se você fizer left join df2, df1, é a mesma coisa que você fazer o right join df1, df2. Então, por prática e costume, eu só uso o left. Além disso, a gente tem o inner join. Inner join a gente vai colocar DataFrame 1, 2, by também a coluna que eu estou juntando. Ele só vai trazer para a gente o que tiver nos dois DataFrames. Então, no nosso caso, a coluna A não tem nada que une, ela vai sumir. A linha D também não tem nada que une, vai sumir. Então, se eu vou trazer a B e a C, as informações que eu tinha antes ali no DataFrame 1, da B e da C, e a nota 1 e 2. Tá? E eu tenho ainda também o full join. O full join ele junta tudo. Então você vai colocar os dois dataframes, a coluna que está juntando, né, fazendo as comparações, e aí ele vai trazer aqui tudo que eu tinha no dataframe 1, as linhas A, B e C. Aí o B eu encontrei o 1, C eu encontrei o 2, e além disso eu estou adicionando a linha D e a nota 3. Só que aqui para a esquerda, não tenho nada de informação. Tá? Então ele juntou tudo ali que tinha nos dois, você não perdeu nenhuma linha, nenhuma informação. Qual você vai usar? Depende da sua aplicação, que nem eu falei, geralmente eu uso bastante o left, mas também posso usar, dependendo do que eu estou fazendo, o inner, para manter todas as informações ali que você consegue encontrar e ter uma tabela mais completa ali, que tenha todas as colunas completas, né? Completas. Além disso, a gente tem dois tipos, são joins, mas são joins meio que falsos, que é o semi e o anti-join. Eles não é um join, ele não une os dataframes, ele só compara. O semi-join, ele vai manter em X o que tem também em Y. Então, por exemplo, semi-join, dataframe 1, 2, by tipo, igual lá em cima. O que ele vai trazer? Ele vai trazer tudo que eu tinha no DataFrame antes, as linhas antes do B e as linhas antes do C, porque eu só tenho o B e o C. Note que aqui eu não estou trazendo nada do DataFrame 2, eu só estou trazendo as informações do DataFrame 1. Usei o 2 só para comparar. E o anti-join, ele vai trazer, manter no DataFrame o X, o que não tem no Y. Ele é o do contra, então é anti-join, DataFrame 1, 2, DataFrame 1, DataFrame 2, by e a coluna. O que ele vai fazer? Ele só vai trazer a linha A. Então ele vai trazer tudo que eu tinha de informação e o tipo que é A. Também aqui, de novo, eu não trouxe nada do que tinha no DataFrame 2. Eu só usei para comparar. Quando eu faço o join, eu sempre traria, no caso, a nota, né? Aquela coluna nota. Aqui não. Outra maneira de trabalhar com dataframes é a função bind. Bind, no Python, seria a função concat, concatenar. Então você pode fazer bind calls, bind calls, que você vai juntar as colunas, né? Então você vai colocar bind underline calls dataframe 1, dataframe 2. Então aqui eu fiz até o desenho, né? Imagina que você tem um dataframe aqui pretinho, mais o vermelhinho, você vai colocar um ao lado do outro. Então aqui não é importante, você teria que ter a mesma estrutura de observações. As linhas deveriam ser iguais e você vai trazendo mais colunas com informações. Então você juntou as colunas, colocou colunas umas ao lado da outra, né?
Importante, tem que estar a mesma sequência de linhas ali de observações. Posso fazer também, eu nunca fiz na prática bind calls, mas bind rows sim no Python, né, que seria o concat. Bind underline rows, você vai juntar os dois da frames, então df1, df2. Então você vai pegar, só que você vai colocar um embaixo do outro. Para isso é importante que a ordem das colunas, né, as informações das colunas sejam iguais, então você coloca um embaixo do outro. No Python seria a função pd.concat, tá? Além disso, um detalhe aqui, a função map do pacote pur, com 3 R's no final. O map, ela vai pegar um vetor e ela vai fazer uma operação em cada uma dos itens desse vetor. Então, por exemplo, você pode map é para as listas, ou map underline LGL seria para elementos lógicos, map underline int para inteiros, map underline DBL que é para float, double, né, no caso, map underline char para para string, né? Vou dar alguns exemplos para ficar mais fácil entender. Se você pegar, por exemplo, jogar num vetor aqui, duas colunas, qual 1 e qual 2. Se eu fizer map underline double, aí o data frame entre colchetes v1, vírgula min, aí vírgula na.rm remove igual a true. Essa é uma função importante para não dar pau nas suas fórmulas, tá? Porque às vezes não tem todos os valores, tem alguns com NA, você coloca true para não dar erro. O que ele vai fazer? Ele vai tirar a média da coluna 1 e a média da coluna 2. Só que em vez de min, pode ser outras funções, SD, median e por aí vai. Então é uma maneira, às vezes, mais simples para você estar trabalhando data frame para fazer a operação. Várias colunas, você usa o map. Você pode fazer também map aqui, data frame 1, quantile, probs, né, igual a aqui um conjunto, 0,25 e 0,75. Então aqui ele já vai dar o quantile, o primeiro quartil, 0,25, e o terceiro, 0,75. E mesma coisa, vírgula NA RM true. Você pode colocar também o summary, map, data frame, o vetor 1, aqui o tiozinho summary, entre parênteses, ponto, para fazer com todos os elementos desse vetor aqui. Então ele vai dar o summary de todas as duas colunas, no caso qual 1 e qual 2. Você pode também trazer os tipos de dados do seu data frame. Então você vai colocar map underline char, data frame, vírgula, type of. Ou trazer os valores únicos, map, dataframe, vírgula, unique. Aqui ele vai trazer em cada uma das colunas quais são os valores únicos, tá? Aí também existe o map para dois vetores, que é o map2. Então imagina que você tem o vetor v1, v2. Aí você vai falar map2, aqui, v1, v2, e aí aqui trocando entre aspas mais. O que ele vai fazer? Ele vai pegar o primeiro item do primeiro vetor mais o primeiro item do vetor 2, o segundo item com o segundo item, o terceiro com o terceiro, e por aí vai. E eu tenho também o pmap, que é para 3 vetores, né? Aqui eu dou um exemplo, eu crio uma função func, ela vai receber function a, b e c, né, as entradas, aí abre aqui a chave, return a mais b mais c. Então ele só está somando os 3, tá? E fecha chaves. Então, os argumentos aqui, eu criei uma lista, conjunto 1, 2, 3, conjunto 4, 5, 6, conjunto 7, 8, 9, ou seja, 3 vetores. Eu vou colocar pmap, args, meus argumentos, vírgula func. O que ele vai fazer? 1 mais 4 mais 7, 12. 2 mais 5 mais 8, 15. 3 mais 6 mais 9, 18. E vai tornar aqui os 3 itens. Então, ele vai fazer item a item essa operação que a gente criou. Beleza, pessoal? É isso aí. Muito obrigado e até a próxima.